E aí, tudo pronto para gabaritar direito do trabalho no concurso para analista judiciário? Olha, para isso acontecer, tem um tópico que é simplesmente crucial dominar: a hierarquia das fontes. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora, tá? Vamos ver as estratégias que fazem toda a diferença na hora da prova. Ok, esse aqui é o nosso plano de batalha. A gente vai passar por 6 etapas que são fundamentais, viu? Primeiro, o mapa das fontes. Depois, a gente vê as fontes em batalha. A regra de ouro, o veredito do guardião, como decifrar as lacunas e, por fim, a nossa missão cumprida, que é a revisão final. A ideia é que, no final disso aqui, o domínio do assunto esteja completo e a aprovação, ó, bem mais perto. Beleza, vamos começar. Primeira parada, o mapa das fontes. É aqui que a gente vai entender de onde vem o poder normativo. Afinal, toda regra tem uma origem, né? Entender isso é o primeiríssimo passo para a vitória. Para começar, é fundamental a gente conseguir separar o joio do trigo, ou seja, distinguir os dois tipos de fontes. Pensa assim: de um lado, a gente tem as fontes materiais. O que é isso? São as pressões sociais, econômicas, as greves, as reivindicações. Sabe, é basicamente o porquê de uma lei existir. Agora, do outro lado, a gente tem as fontes formais. Aí sim a gente está falando da lei escrita, da regra que pega, que tem força obrigatória. É o que a lei de fato manda fazer. Então, vamos aprofundar um pouco mais nessas fontes materiais. Elas são, tipo, a fase antes da lei nascer. São os eventos do mundo real, sabe? As demandas, as tretas, as tensões que fazem a gente pensar: opa, precisamos de uma regra para isso aqui. Mas e aqui vem o pulo do gato para a prova, anota aí. Elas só inspiram a lei. Elas não têm força obrigatória, de jeito nenhum. Pensa nelas como a faísca, o estopim, mas não a regra do jogo em si. Isso é fundamental. Ok, já entendemos a origem, agora vamos para o que realmente cai na prova, o que interessa de verdade. As fontes formais. É aqui que a batalha acontece de verdade, meu amigo. A gente vai classificar esses combatentes normativos para saber quem manda no quê em cada situação. E essas fontes formais, elas se dividem em dois grandes times. O primeiro time é o das fontes heterônomas. Pensa numa ordem que vem de cima para baixo, imposta por um terceiro. Quem é esse terceiro? Geralmente o Estado. Já o segundo time é das fontes autônomas. Aqui a história é diferente. Elas são criadas pelas próprias partes que estão ali na relação de trabalho. É o resultado de uma negociação direta, sabe? A regra vem da base. No time das heterônomas, a gente encontra os pesos pesados, a artilharia pesada mesmo, toda vinda do poder do Estado. A Constituição Federal, claro, é a chefona de tudo. Mas aí vem o combo: leis, medidas provisórias, decretos e, atenção, até decisões judiciais com força de lei entram aqui, como as sentenças normativas e as súmulas vinculantes. É o Estado ditando as regras. Agora, virando a chave, no time das autônomas, o poder vem de baixo, da base, das próprias partes. Aqui é a força da negociação coletiva mandando ver. É onde nascem as convenções coletivas, os acordos coletivos, que acabam criando leis super específicas para uma categoria. Muitas vezes, essas regras são bem mais detalhadas e adequadas para a realidade daquele setor do que a lei geral, que é mais quadradona, digamos assim. Beleza. Agora, segura a cadeira aí, porque a gente chegou no ponto que, sinceramente, define o direito do trabalho. É o que faz ele ser tão diferente de quase todos os outros ramos do direito. A gente vai falar da regra de ouro, a regra que vira a lógica da hierarquia de cabeça para baixo. E a regra de ouro é esta: o princípio da norma mais favorável. O que isso quer dizer na prática? Simples. Se a gente tem várias regras válidas falando sobre a mesma coisa, qual a gente aplica? A gente vai aplicar aquela que for mais benéfica para o trabalhador. Ponto. Isso cria uma hierarquia que não é fixa, ela é dinâmica, uma espécie de pirâmide móvel. O topo dela não é sempre a Constituição. O topo é a norma que mais ajuda o trabalhador, não importa de onde ela veio. Um acordo coletivo pode sim ganhar de uma lei se for mais vantajoso. E o alcance desse princípio é gigantesco, como a boa doutrina sempre destaca. O profissional do direito tem que caçar a norma mais favorável em 3 momentos-chave. Primeiro, lá na hora de elaborar a regra. Segundo, quando tem 2 ou mais regras batendo de frente. E terceiro, presta atenção nisso, até na hora de interpretar uma única regra que está meio confusa, com mais de um sentido. A interpretação tem que ser a mais favorável. Atenção aqui. Pega ratão clássico de prova, tá? Não pode confundir princípio da norma mais favorável com indúbio pro operário. Parece a mesma coisa, mas não é. Pensa assim: norma mais favorável é quando você tem um cardápio com várias leis. Lei A, lei B e acordo C, e você escolhe o prato mais gostoso, o mais vantajoso para o trabalhador.
Agora, indúbio pro operário é diferente. Você só tem um prato, uma única lei, mas a receita está meio borrada, ambígua. Aí, na dúvida sobre como interpretar essa receita, você escolhe o jeito que deixa o prato melhor para o trabalhador. Pegou a diferença? Uma é sobre escolher a regra, a outra é sobre interpretar a regra. E quando a gente achava que já tinha entendido tudo, veio um terremoto, uma mudança sísmica na arena. O Supremo Tribunal Federal, o guardião máximo da nossa Constituição, deu uma decisão que simplesmente redefiniu todo o campo de batalha. Vamos falar da revolução do tema 1046. O epicentro de tudo isso foi o julgamento do tema 1046 lá no STF. Essa decisão veio e basicamente consolidou o que a reforma trabalhista já apontava, reequilibrando as forças entre o que é negociado e o que está na lei. E para a gente ter uma noção do tamanho do impacto disso, dá uma olhada no próximo número. 50.346. É um número, né? Mas não é um número qualquer. Essa era a quantidade de processos em todo o Brasil que estavam simplesmente parados, suspensos, esperando o STF bater um martelo sobre esse tema. Isso dá uma dimensão da insegurança jurídica que existia e da importância gigantesca desse julgamento. E o veredito veio. E foi claro, o que foi negociado prevalece sobre o que está legislado. O STF bateu o martelo e confirmou a regra que a reforma trabalhista trouxe. Ou seja, em regra, aquilo que for combinado entre o Sindicato dos Trabalhadores e as empresas, através de acordos e convenções coletivas, vale, mesmo que a lei geral diga outra coisa. É o poder da negociação ganhando um status gigante. E esse é o mais importante que a gente vai ver hoje, o mais que vale ouro na prova. Esse poder todo da negociação não é um cheque em branco. Não é absoluto. Existe um limite, e um limite bem claro. O STF criou o que a gente pode chamar de escudo protetor. A negociação coletiva é válida? Sim. É poderosa? Com certeza. Exceto se ela mexer com direitos que são absolutamente indisponíveis. Aquele núcleo duro de proteção do trabalhador, sabe? Coisas que estão na Constituição, preceitos de ordem pública. Pensa em normas de saúde, segurança do trabalho, o direito ao salário mínimo, FGTS. Isso aí é intocável. A negociação não pode passar por cima disso. Decora essa exceção porque ela define a fronteira do que pode e o que não pode ser negociado. É ponto garantido na prova, pode apostar. Ok, mas e quando o livro de regras simplesmente não fala nada? Fica em silêncio? O que acontece quando não tem uma norma específica para resolver um caso? Bom, aí a gente precisa aprender a preencher essas lacunas. É um processo técnico que tem nome: integração. Então, a gente se depara com um vácuo na lei. E aí? O juiz pode simplesmente dizer, não tem lei, não vou julgar? De jeito nenhum. Ele não pode deixar de decidir. A própria lei dá para ele uma caixa de ferramentas para encontrar uma solução, mesmo que não tenha uma regra escrita expressa para aquele caso. Bora ver que ferramentas são essas. E não é de qualquer jeito, não. A lei estabelece uma ordem, um passo a passo a ser seguido. Primeiro passo, identificar que existe mesmo uma lacuna, uma omissão na lei. Segundo passo, que a gente chama de autointegração, olhe para dentro de casa. Tente resolver o problema usando as ferramentas do próprio direito do trabalho, como a analogia ou a jurisprudência. Agora, se isso não for suficiente, aí sim vem o terceiro passo, a heterointegração. Olhe para fora. Busque ajuda em outros ramos do direito, aplicando os princípios gerais, a equidade, ou até mesmo olhando o que outros países fazem, que é o direito comparado. Ufa! Chegamos na fase final. Missão quase cumprida. Agora é a hora de revisar e cravar na mente os pontos-chave de tudo que a gente viu. É para garantir que todo esse conhecimento esteja afiado, na ponta da língua, para o dia da prova. Então, vamos lá, resumo da ópera, os pontos essenciais de combate. Primeiro, a hierarquia no direito do trabalho é dinâmica flexível por causa do princípio da norma mais favorável. Segundo, o tema 1046 do STF mudou o jogo. Hoje, o negociado prevalece sobre o legislado. Terceiro, e mais importante ainda, essa prevalência do negociado não é absoluta. Existe o escudo constitucional, os direitos indisponíveis não podem ser tocados. Quarto, aquela distinção vital, saber a diferença entre norma mais favorável e indúbio pro operário. E por último, saber como funciona a integração, as ferramentas para preencher as lacunas da lei. Dominar esses 5 pontos é o caminho para uma nota alta, sem dúvida. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, uma reflexão final, né? Com esse poder crescente da negociação que foi validado pelo próprio STF, será que a gente está testemunhando o nascimento de uma nova era? Uma nova forma de definir e alcançar a proteção do trabalhador? Bom, e para fechar, vale dizer
que o estudo desse tópico foi uma sugestão do perfil @oconcurseiro-de-fé, que é uma comunidade com a missão de apoiar quem está nessa batalha dos concursos, com informações e materiais de qualidade. Esta análise toda foi possível graças às fontes consultadas para a produção deste material.